Queridos irmãos, muito bom dia. Que a preciosa paz esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. A você que gosta da meditação da palavra de Deus, das coisas de Deus com serenidade e pureza, eu te convido, assista esse vídeo. Não sou mestre no assunto, eu sou apenas um pequeno evangelista e sirvo a Deus há mais de 44 anos. Há praticamente 38 anos, eu não me lembro, mas praticamente há 38 anos, como evangelista das Assembleias de Deus, da AD Paulistana, de Ribeirão Pires. Estamos muito tempo observando o que está acontecendo dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Mas como tem aquele provérbio que a coruja sempre gava o toco que se assenta, faz parte. Cada cristão admira a sua igreja, o seu ministério, o seu líder. E agora estamos descobrindo os enganos, as falcatruas. E o que tem hoje é muitos crentes. Dê o seu like se você gostar dessa meditação. Compartilhe essa mensagem. O que estamos notando e vendo é que tem muitos e muitos crentes, servos e servas de Deus, que estão com o coração tristes, decepcionados com a sua liderança. Estamos assistindo, parece que de camarote, através da internet, aquilo que está acontecendo, e não é nada bom. É claro que a palavra de Deus se cumpre, nós não conseguimos fugir do cumprimento da palavra de Deus, ela é soberana. Se estamos na obediência, estamos debaixo da palavra de Deus. Se estamos em desobediência, estamos debaixo da palavra de Deus. Ninguém consegue fugir. O Senhor Jesus Cristo disse no seu tempo: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E hoje estamos vendo o cumprimento. Ele disse que por causa da iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar, e está se cumprindo hoje. Jesus Cristo disse aos judeus em Mateus 24:4 para eles terem cautela. O apóstolo Pedro disse, Pedro, 2 de Pedro 2, está ali dito também sobre os esfriamentos, os escândalos que iria vir no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo advertiu, e advertiu com muita ênfase, dizendo que no fim dos tempos haveriam homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliável. Aliás, em outras palavras, irreconciliáveis. É lamentável que estamos hoje vendo o que está acontecendo no meio gospel. É lamentável. E mais lamentável ainda é saber que muitas pessoas estão se entristecendo, parando, se desviando do Evangelho. Isso não é agradável. Lembra a palavra que está escrita? Aquele que está de pé, cuide,
para que não caia? Queridos irmãos, nós hoje estamos no tempo profético, o qual o anjo disse para Ló: escapa por tua vida. Nós estamos no tempo de olharmos para nós mesmos e procurar, vigiar, orar, estar em vigilância diante de Deus, temendo por nós mesmos. Porque as bombas estão aí estourando no mundo gospel. E não é aquele irmãozinho do banco, não. É pastores renomados, grandes líderes, que Deus está permitindo vir à tona. As falcatruas, as fake news, os corações soberbos estão se revelando. Isso é lamentável. Note que o apóstolo Paulo já deixou dito lá, no seu tempo: irmãos, eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos e enganando, ele disse, enganadores, que não perdoarão o rebanho. Foi exatamente isso que aconteceu. Olha o que aconteceu com as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, as quais o Senhor Jesus Cristo tomou por base e mandou advertência aos seus pastores, aos seus líderes. Note uma coisa, ali não eram igrejas, eram vilarejos. Igreja é o nome do ajuntamento, mas os ajuntamentos eram nesses vilarejos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira e assim por diante. Na realidade, o Senhor Jesus Cristo não deu um nome esclarecido da sua igreja para que os homens não se apoderassem, mas mesmo assim, está cheio, mas cheio de igreja no mundo inteiro. Não que isso seja pecado, de maneira nenhuma. Eu estou dentro da igreja há 44 anos. E o que vou dizer aqui, eu não estou desmerecendo a igreja, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas desmereço sim ministérios que trocaram os valores, estão pregando outro evangelho, estão pregando feitiçaria dentro de igreja, dentro de templos. E os cristãos não se apercebem que o espírito do engano está dominando. E isso já há 2000 anos atrás, quando Paulo disse lá, em 2 de Tessalonicenses. Porque o apóstolo Paulo ensinou ali aos irmãos sobre a pureza do evangelho e dizendo sobre o arrebatamento da igreja. A igreja teve, nos planos de Deus, a igreja estava na presciência de Deus, só que Deus não revelou a igreja aos principais do Velho Testamento, a Abraão, Isaque, Jacó, a Moisés, a Isaías, a Jeremias, a Moisés e a outros. Deus não revelou. Deus não revelou a igreja aos profetas, não revelou. Porque no Velho Testamento foi pregado em todo tempo o Evangelho do Reino. Evangelho do Reino sempre foi e é para judeus. O Senhor Jesus, quando ele veio a este mundo, ele nasceu lá. Cresceu lá. Todo o seu tempo de vida foi lá, em Israel. Com 30 anos, ele assume, então, o ministério da pregação. Ele veio para fazer muitas coisas preciosas, e entre elas a transição
do Velho para o Novo Testamento. Mas mesmo o Senhor Jesus, no seu tempo de vida, estava pregando, ensinando o Evangelho do Reino aos judeus. Ele não falou na igreja também. Ele só deu algumas pinceladas, porque Jesus Cristo é Deus. E ele já sabia de tudo que iria acontecer. Lá no livro de João, capítulo 14, o Senhor Jesus fala ali agora para a igreja que iria se formar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa mensagem é da graça, é uma pincelada que ele deu, porque na realidade ele não pregava a casa do Pai ali para os judeus, ele pregou o reino milenial que é na terra. O reino milenial é para judeus. Os céus é para a igreja. O Evangelho da Graça, Jesus Cristo deu exclusivamente para o apóstolo Paulo anunciar. Os outros discípulos se tornaram apóstolos. E Paulo, em bem pouco tempo, veio se tornar o líder deles, porque Jesus Cristo foi para a glória. E revelou então para o apóstolo Paulo o segredo que os profetas não conheciam, que Abraão, Isaque e Jacó não conheciam, que os reis não conheceram. E qual o segredo? A igreja. Paulo estava ali falando aos coríntios, e como vemos, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, Paulo abre esse grande leque, esse grande mistério para eles ali, dizendo: e agora isto digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar, nem a corrupção, melhor, herdar a incorrupção. Ele estava falando do corpo. O ser humano, por mais digno, santo que seja, ele não tem merecimento de ir para os céus por causa dos pecados do corpo. Por isso, o corpo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Só mesmo assim ele se tornará apto para ser arrebatado, para entrar nos céus dos céus. Olha o que o apóstolo Paulo disse no 51. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Antes, no momento, ele disse, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Essa trombeta aqui traz muita confusão no meio da igreja a nível mundial. Boa parte afirma que essa trombeta aqui é o tocar da última trombeta do Apocalipse, e não é. As trombetas do Apocalipse são trombetas de juízos. E é para Israel e para o mundo, não é para a igreja. Porque não tem juízo para a igreja. Leia Romanos 8. O apóstolo Paulo disse aqui, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem são os mortos que ressuscitarão incorruptíveis? São os mortos, os crentes em Cristo, que morreram na confiança do Senhor Jesus Cristo, na confiança da salvação que está em Cristo. Ao longo do tempo, milhões e milhões, bilhões de servos e servas de Deus morreram na esperança da glória de Deus.
E o arrebatamento não aconteceu para eles. Até o nosso tempo, o arrebatamento ainda não aconteceu. E não sabemos quando vai acontecer. Não sabemos o dia e a hora, ainda que no nosso tempo alguns têm colocado dias. Ao longo da terra, muitos supostos profetas, supostas profetisas, têm falado estas bobagens. Mas isso não é de se admirar. Se tem uma das coisas que tem hoje no nosso tempo, é profetas e profetisas, não é bíblico, mas está borbulhando de profeta, dando nome aos bois, falando que Deus não mandou falar. E a Bíblia diz, ai dos profetas loucos, que diz o que pensa o seu coração. A maior profecia é a Bíblia Sagrada. Aplica o coração na Bíblia Sagrada. Não aplique o seu coração nas profetadas, nas profecias dos profetas de hoje. Porque a maioria estão mentindo. Em nome de likes, em nome de visualizações, a maioria estão mentindo. Está feio. E só profetizam prosperidade, só profetizam catástrofes. Mas vamos para a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui. No 53. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Ele estava falando do corpo. Convém que isto, que é incorruptível, se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. O nosso corpo é mortal. Mas se estamos no Evangelho de Cristo, aguardando o Senhor Jesus, o nosso corpo, que é mortal, será revestido da imortalidade. Mas antes disso acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Os que estivermos vivos seremos transformados e junto com eles, arrebatados para a glória do Senhor Jesus Cristo. E só será arrebatado aqueles que estão de pé, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, vigiando dia após dia. E com tudo isso não somos perfeitos. Não existe um só cristão perfeito. Mas aquele que é perfeito está em nós, sobre nós, nos instruindo, nos fazendo lembrar das palavras ditas por Jesus Cristo. Foi Jesus que disse. Ele disse aos seus discípulos, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. E isso é para todos os discípulos. A palavra é a mesma. O Espírito Santo, Cicerone de Deus, está sobre o seu povo em toda a terra, os guardando, fazendo lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, levando nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Deus. Jesus Cristo é digno de louvor e de glória, porque ele veio a este mundo, foi rejeitado pelos seus, mas a Bíblia nos afirma que os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos. E os filhos de Deus
vivem na graça de Deus, nesse favor imerecido, não é porque somos filhos de Deus que somos perfeitos, ainda não. Mas aquele que é perfeito está sobre nós e em nós, trabalhando na nossa vida. Deus trabalhou. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Jesus Cristo já cumpriu o seu trabalho. Foi para a glória. E agora quem está trabalhando é o Espírito Santo, cuidando da noiva fiel do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo delegou para a sua igreja o ministério. O ministério é dom que a igreja tem. Quais são os dons que a igreja tem? Pastor, presbítero, evangelista. Os cooperadores, os diáconos, são os dons que a igreja tem. Mas a igreja, por si mesma, acrescentou outros dons, que é papa, padre, arcebispo, apóstolo, apóstola, pastora, missionário, missionária. Esses são os acréscimos que a igreja acrescentou. Por isso é que está hoje no mundo religioso essa bagunça que estamos vendo. Os homens estão com sede, com desejo de poder. E por causa do poder eclesiástico, por causa do poder religioso que homens recebem, é o que estamos vendo acontecer, grandes tragédias no meio gospel. É lamentável que estamos assistindo nas mídias sociais. Cá entre nós, você sabe quem entregará a igreja nas mãos do anticristo? É os líderes das igrejas. Não todos, não estou generalizando, mas é a liderança da igreja. Não estão trabalhando para Cristo, mas para o anticristo. Veja o que está acontecendo na liderança da igreja Maranata. Veja o que está acontecendo na liderança da igreja CCB, na liderança da Deus e Amor, na liderança da Quadriangular, na liderança da Lagoinha, na liderança da Assembleia de Deus, na liderança da Universal, da Mundial, da Igreja da Graça, na liderança da Igreja Tabernáculo da Fé. Eu vou parar por aqui, porque se eu for falar em muitas lideranças, e milhões de crentes estão decepcionados por causa do seu líder, que trocou os valores. A liderança hoje estão chamando Jesus de Genésio, mas o povo estão compreendendo ser Jesus. Olha o que vemos hoje. A ambição, a ganância por dinheiro. Igrejas estão contratando coaches para pregar mensagens de autoajuda e para fazer o apelo. Apelo vergonhoso por dinheiro. Isso é vergonha. E estamos vendo isso acontecer. Eu não sou profeta, não sou profeta do caos. Eu falo apenas o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que no fim dos tempos haveria homens amantes de si mesmos, presunçosos e arrogantes, soberbos. E esse é o tempo. Líderes com amantes escondidas. Líderes mandando
valores exorbitantes para fora do país, líderes mandando matar alguém que eles não vão com a cara. E pasmem, as coisas irão piorar. Quais são aqueles que vai entregar a igreja para o anticristo? Não a igreja fiel. A igreja fiel na Bíblia chama-se Filadélfia. A igreja infiel é a maior, é a igreja de Laodiceia. Mas as duas estão juntas. Quem entregará a igreja para o anticristo? São esses influenciadores, políticos, artistas, jogadores de futebol, pastores e líderes, ministérios eclesiásticos, religiosos, maçons, grandes empresas estão trabalhando para o anticristo, inclusive a igreja. Não ela em si, mas a sua liderança. Não toda liderança, é aquela liderança que trocou os valores bíblicos por falcatruas. Porque o apóstolo Pedro disse: irmãos, houve entre vós, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia de perdição, fazendo negócio com as coisas de Deus. E é isso que está no nosso tempo. Não somos melhor do que ninguém, mas cada um de nós devemos tomar cuidado para não ser enganado. Esta foi a maior preocupação do apóstolo Paulo, dos apóstolos verdadeiros de Cristo e do próprio Senhor Jesus, quando disse ali: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ele nos deu aviso, a cautela é nós que temos de ter. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante sobre a sua vida. Deus os abençoe.